знаходимося у гостях у Падре Дельмара, з яким маємо честь сьогодні поспілкуватися, а також будемо знайомитися з книжкою, яку він написав про свою автобіографію. Boa tarde, Padre Delmar. Boa tarde, tudo bem? Sim. Ótimo. Olha, conta-nos um bocadinho de si, da sua história, de como é que conheceu os ucranianos e que ligação é que logo teve com eles. Ora bem, a minha história, quero que conte um pouco da minha história. Isto é uma história muito longa. Aliás, eu conto um pouco da história aqui no livro e por causa disso é que sai o livro. A minha história, portanto, como sabe, realmente sou sacerdote, mas não nasci sacerdote. Nasci um menino como todos os outros. No norte de Portugal, não no norte, mas centro-norte. Portanto, numa cidade que se chama Troncoso. Vocês não conhecem, têm de ir lá fazer uma viagem, um dia qualquer, que tenham a oportunidade para visitar, porque é uma cidade muito bonita e muito histórica. E que aconteceram naquela cidade acontecimentos históricos que marcaram também na história portuguesa, muito na história portuguesa. Depois, em pequenito, senti vocação para o sacerdócio, não é? Porque nasci numa família muito cristã, uma família cristã, católica e praticante, de maneira que o ambiente familiar e o ambiente da comunidade paroquial e tudo isso realmente inspirou-me para que eu escolhesse o sacerdócio, embora também pensasse um dia em ser ou advogado ou professor. Mas não. Realmente a decisão pendeu para o sacerdócio. Foi mais forte. Fui para os seminários da Diocese da Guarda, depois tive as minhas primeiras paróquias lá na Diocese, apenas 5 anos apenas estive na minha Diocese da Guarda. Depois, mais tarde, fui chamado para trabalhar com os militares, na Marinha Portuguesa. Portanto, vim para a Marinha, onde estive 20 anos. No fim desses 20 anos, regressei das minhas comissões no ultramar e fiquei no Patriarcado de Lisboa, porque o Sr. Patriarca de Lisboa, o Cardeal Patriarca Dom António Ribeiro, pediu-me para eu ficar no Patriarcado de Lisboa. Depois tive umas paróquias, tive paróquias em Mafra, no Conselho de Mafra, também paróquias no Conselho de Sintra, mais propriamente em Rio de Mouro. Construí igrejas em ambas as paróquias. Depois, passados uns tempos, fui nomeado para assistir os imigrantes, para trabalhar com os imigrantes. Imigrantes, digo já imigrantes com um I, porque no princípio da minha vida de trabalho com os migrantes, calharam-me estas comunidades que vinham do leste, e não só do leste, vinham de toda a parte, mas essencialmente houve uma grande avalanche de pessoal vindo do leste, nomeadamente a Ucrânia, a Roménia, da Rússia, da Bulgária, também alguns da Geórgia, não muitos, mas realmente. E isso entusiasmou-me, porque eu já trabalhava com os brasileiros, com os alemães, com os franceses, ingleses, as comunidades que estavam já anteriormente radicadas em Lisboa, em Portugal. Mas quando vieram estas avalanches vindas do Oriente Europeu, eu dediquei-me muito realmente a este trabalho. E muito particularmente com a comunidade ucraniana. Porquê? Porque o nosso cardeal, nessa altura, o cardeal Dom José Policarpo, pensou numa coisa interessantíssima. Ele era cardeal nomeado no mesmo dia que foi nomeado cardeal também o cardeal da Ucrânia, o cardeal Uzar. É? Então eram muito amigos um do outro. E encontravam-se de vez em quando. De maneira que quando o nosso cardeal soube que havia cá muitos ucranianos, então comunicou com o patriarca Uzar, da Ucrânia, para que lhe enviasse para aqui um sacerdote, que foi o padre Josafate. Vocês ainda conheceram? Conheceu o padre Josafate?
Foi o padre Josafat, foi o primeiro padre ucraniano que veio para ficar em Portugal há algum tempo. De maneira que, e porquê? Porque ele? Porque tinha estudado no Brasil, portanto, sabia falar português, esteve lá há uns anos, e sabia falar ucraniano para os ucranianos. Ora bem, então o que acontece? Ele veio e realmente serviu-me de muito apoio. Porque enquanto eu realmente falava português, ele traduzia em ucraniano. E íamos entendendo muito bem. Muito bem, muito bem. De maneira que comecei realmente, não vou dizer apaixonar-me pelos ucranianos, mas eu poderia realmente ter essa afirmação. Mas dediquei-me muito, muito, muito a todas as comunidades, mas muito particularmente à comunidade ucraniana. E porquê? Porque era a maior comunidade vinda do leste europeu. Era muita gente. Chegámos a ter aqui cerca de 120 mil ucranianos. Não é verdade? E como não sabiam falar o português, claro que começámos logo por preparar aulas para os ucranianos que quisessem estudar e saber falar português. Pelo menos para se desenrascarem assim no imediato. Realmente houve muitos, tivemos aí cerca de 50 centros de professores que davam aulas de português aos ucranianos que quisessem. E frequentaram essas aulas e, como víamos a grande facilidade dos ucranianos aprenderem o português e aprenderem outras línguas, foi uma maravilha, porque a determinada altura, embora eu dissesse umas palavras em ucraniano, por piada, não é? Como era o Dobradeno, o Dobravocha, não sei o que mais, e como é que era? O Dopobash, não é? O Iaco, tudo isso. No entanto, eu ao falar português, começaram também a compreender. E também o padre Josafat já falava português porque estudou no Brasil e falávamos já português e hoje todos vocês falam português, ainda bem. Ora bem, mas foi realmente uma coisa entusiasmante para mim, a ponto de eu ter feito aquela afirmação que ainda há dias aqui o nosso amigo Paulo Kadocha me lembrou, que eu a determinada altura via que os ucranianos iam à liturgia, iam à missa, enchia-se sempre aquela igreja tudo cheio, mas alguns estavam com um certo medo de estar ali presentes. Não viesse, por exemplo, a polícia meter-se com vocês, não é? E eu a determinada altura até disse, olha, vocês não tenham medo de vir à liturgia, porque realmente se vier polícia ou assim para se meter convosco, eu não deixarei, porque o responsável sou eu, porque eu é que vos convido para vir para aqui. Portanto, eu sou o culpado. Eu vou defender-vos-ei, sendo a paciência, defender-vos-ei. Prefiro que realmente eu seja chamado à atenção do que vocês. Não têm culpa nenhuma. De maneira que venham e não tenham medo. E assim foi. Vocês arranjaram um fogo. Que bem, temos alguém que nos defende, temos alguém que está connosco. E assim foi. Eu era um de vocês. E sentia que vocês estavam realmente muito unidos a mim. Assim, pronto, este padre Delmar está muito interessado em que nós, nos adaptemos ao país, a Portugal, e que fiquemos aqui a trabalhar neste país. E assim foi, assim aconteceu, embora eu também tivesse outras tarefas, porque além de estar encarregado, responsável pelos imigrantes, eu tinha também paróquias em Lisboa. Comecei por ter 4 e houve uma determinada altura até em que tive 6 paróquias. Portanto, era muito trabalho e tal. E depois não era só em Lisboa. Porquê? Porque os ucranianos estavam já nessa altura, em 2001, 2002, 2003, estavam espalhados por todo o país, em Braga, no Algarve, em Évora, enfim, por tudo isso. E então eu andei por todo o país, no meu carro, levava comigo o padre Josafat e íamos celebrar a liturgia a Braga. Ou ao Algarve, não era só em Lisboa. Como realmente estava esse sacerdote, então eram depois também, não só os senhores bispos, mas muitos priores, muitos parcos, a pedir-me para eu ir a Braga, para ir ao Porto, para ir aqui, para ir além. Foi uma maravilha. E hoje a comunidade ucraniana é uma comunidade muito estimada cá em Portugal,
porque vocês, ucranianos, são realmente maravilhosos. Além de aprender facilmente a língua, é gente muito simpática, e as pessoas gostam muito do trabalho que vocês fazem, e são pessoas realmente de uma cultura e de um nível que não é muito vulgar nos imigrantes. Portanto, vocês são uma comunidade distinta, uma comunidade que temos apreciado e continuaremos a apreciar. Isto sem desprimor para as outras comunidades. As outras comunidades também são maravilhosas, mas eu senti que vocês são uma comunidade com quem a gente pode estar a trabalhar, e vocês aproveitam o trabalho que nós temos para convosco, e assim ficamos nós contentes e ficam vocês contentes. Não é? Havia até uns cartazes que eu realmente publiquei para a Pastoral da Mobilidade, em que eu dizia: todo o estrangeiro, melhor, começava assim: na igreja ninguém é estrangeiro. Todos formamos o povo de Deus. Portanto, venha quem vier para a igreja, somos todos filhos da igreja. Somos todos filhos de Deus. E por isso mesmo não são estrangeiros, são irmãos nossos. E foi assim que nós vos começámos sempre a tratar. E eu também julgo que vocês, ucranianos, sentem-se bem em Portugal, não é? Ah, ainda bem, ainda bem. Pronto, estou aí com mais. Senhor Padre, teve uma boa ligação base com os ucranianos, ajudou imenso, de facto. Que relação tem agora com esta comunidade? Se tem vindo aí à igreja onde os ucranianos celebram uma missa em Lisboa? Se tem alguma outra relação com os padres que estão aqui? Temos neste momento pelo menos 10 sacerdotes ucranianos em Portugal. Eu sei, eu lido com todos, conheço-os a todos. Só que há uma coisa que, enfim, há 4 anos que eu pedi dispensa do meu trabalho com os imigrantes e também das paróquias. E porquê? Porque eu também já tenho 80 anos. E então, normalmente, os senhores bispos pedem resignação, portanto, realmente pedem dispensa do seu munus episcopal aos 75. E os sacerdotes, às vezes, andam até aos 90, enfim, a cair e tal. Ora bem, ainda no tempo do Sr. Cardeal Policarpo, ele tinha-me dito que quando ele resignasse, que também me dispensava a mim das paróquias e da pastoral dos imigrantes, porque era muito trabalho. Ora bem, das paróquias dispensou-me antes, e depois só quando veio o novo patriarca, o Sr. Dom Manuel Clemente, mas isto já lá vão 4 anos. Então, o Sr. Manuel Clemente, eu falei com ele e ele dispensou-me e foi nomeado outro capelão para me suceder. Ainda não apareceu lá, pois não? O novo sacerdote. Eu não o conheço pessoalmente. Pois ninguém o conhece. A pena toda é essa, mas é que eu realmente, a partir de há 4 anos, é esta parte, que já não estou com os imigrantes. Eu realmente senti necessidade de ir lá despedir-me de todos, não é? Mas não houve oportunidade para isso. Porquê? Porque realmente, imediatamente depois de me dispensarem, o Sr. Patriarca pediu-me para ajudar estas paróquias aqui do Estoril, Santo António do Estoril, São João do Estoril, Carcavelos e tudo. Estou a ajudar estas paróquias. Portanto, o outro sacerdote é que devia ir ter convosco. Mas sempre que me queiram lá, digam que eu vou lá. O padre que está ali em Benfica, o ucraniano, o Nataniel, encontro muita vez, fazemos uma festa, Nataniel e tal, e assim. É interessante. De maneira que em Fátima, quando vou a Fátima, lá me encontro também com... O Silvio e Sim, o Silvio e tudo. Olá, como estão? E tudo, mal me veem. E tal. É formidável. Tá bem. De maneira que dou muito bem, e tenho saudades do tempo em que eu estava mais ligado a vocês. Era um entusiasmo muito grande. Mas deixem lá que eu agora no domingo estou convosco. No próximo domingo vou estar convosco. E vou estar convosco também, me perguntar há pedacinho pelo livro, vou lá apresentar este livro, porque realmente já tenho poucos.
Já que começou essa história com o livro, fala-nos um bocadinho sobre o livro. Que livro é esse? O que é que consta nesse livro e que importância que ele terá para os ucranianos e para si pessoalmente? Sim, pois para mim, olha, eu vou dizer, eu escrevi o livro pelo seguinte. Com licença, é que as minhas antigas paróquias, seja Rio de Mouro, seja em Mafra, seja lá para cima para a minha terra, e então, sobretudo há 5 anos, eu celebrei o meu jubileu sacerdotal, os 50 anos de sacerdote. Agora já tenho 55. Este ano celebrei 55 anos de sacerdote. Há 5 anos atrás celebrei os 50. Foi na minha cidade, em Trancoso. Foi lá o Sr. Cardeal Patriarca. Olha, isto é na minha terra. Isto que está aqui, esta capa, são as muralhas da cidade. Vamos mostrar aqui para a câmara, Ah, para se ver melhor. Isto é... O livro. Esta parede que se vê aqui é das muralhas da cidade de Trancoso. De maneira que foi o Sr. Cardeal, foi realmente o Sr. Bispo da Guarda, também Bispo da Diocese da Guarda, e aquela gente toda, os meus amigos, os meus conterrâneos, que eu hoje, há muita gente que não conheço, mas todos me conhecem, porque realmente vou de vez em quando aparecer, sobretudo antigamente aparecia muito na televisão e tal, né? Conhecem muito bem, ou pela rádio. E então toda a gente me pedia, antigos paroquianos, pessoal da Marinha, pessoal da minha terra, me diziam, tem de escrever um livro, até porque realmente eu durante o tempo da Marinha conheci muitos países, agora conheço muito mais. Olha, ainda na semana passada, esta última semana, sabem onde eu estive? Não. Toda a semana na Turquia. Ah, boa, eu já ia pensar a Ucrânia. Não, na Ucrânia já estive 3 vezes, 3. A primeira vez que visitei a Ucrânia foi depois do 25 de Abril, aqui da nossa reviravolta, não é? Aqui da festa dos escravos, como a gente chamou, o 25 de Abril. Apareceu aí um navio, por acaso, russo, o Dmitry Shostakovich, que levava passageiros, claro, tudo a pagar e bem, não é? Para o Mar Negro. E eu fui convidado pela agência Abreu, portuguesa, a acompanhar esses cruzeiros. Eu fui lá 2 vezes no Dmitry Shostakovich. Mas da Ucrânia só tive a oportunidade de ver Odessa. Porque fomos visitando a Roménia, fomos visitando ali outros países e tal. De maneira que depois visitei Odessa e recordo muitíssimo bem do Palácio da Ópera e tudo. Mas depois já estive, sem ser estas vezes, porque estas vezes foi lá só em Odessa e no Mar Negro, eu já estive 3 vezes mais na Ucrânia. E conheço já a Ucrânia, olha, foi pena realmente eu não ter trazido o programa que nós fizemos na Ucrânia. Desde Lviv, ou Lviv, ou Lvov, como dizem alguns. Lviv, eu costumo dizer Lviv, até Kamenets, não é? Kamenets, não é? Foi tudo aquela zona toda. Palácios e mais palácios, castelos e mais castelos. E então na capital de Kiev, alguns dizem Kiev, de maneira que conheço muito bem. Inclusivamente já estive dentro do estádio, como é que se chama a equipa de Kiev? Dinamo. Do Dinamo de Kiev. Celebrei a Eucaristia na casa patriarcal do cardeal Uzar. Visitei o seminário de Kiev, o seminário do sacerdote que andava a ser construído, e quem o mostrou foi exatamente o cardeal Uzar, não é? De maneira que, e tenho fotografias bonitas da Ucrânia. Vêm aí algumas da Ucrânia. Bem, ora bem, portanto, eu dizia sempre, não escrevo livro nenhum, que não tenho nada a ensinar a ninguém, nem nada, eu o que tenho, mas é de aprender. Bem, até que um dia, lá acima, na minha terra, em Trancoso, depois realmente do meu jubileu, continuavam a dizer-me, tem de escrever um livro, tal, porque já estive em muitos lados, e tal, e a sua missão pastoral tem sido assim, mais isto, mais aquilo, e eu disse assim, olha, livro não vou escrever. Agora, se houver aí alguém que queira saber a história da minha vida, eu conto-lhe a história da minha vida. E apareceu um historiador, cá estou eu, que é esse senhor historiador Trancoso, que me vai fazendo perguntas,
da minha infância, dos meus estudos no seminário, depois da minha vida da Marinha, depois da minha vida realmente com os imigrantes, depois da minha vida realmente nas construções de igrejas que eu fiz, tudo mais, até agora. Uma das últimas perguntas, então, e agora? Está ali a trabalhar no Estoril e que mais? E quando é que vem cá a Trancoso a visitar-nos? E eu disse assim, olha, a Trancoso virei quando tiver tempo. Então, olha, é assim a minha vida. Está aqui realmente a história da minha vida, pelo menos o essencial da história da minha vida. E cá falo também no meu trabalho com os imigrantes e com os militares. Inclusivamente, olha, aqui logo nestas páginas está Ucrânia. Quer ver. Olha, lembra-se deste senhor? Bem, foi o ex-presidente da Ucrânia. Hã? Como é que eles se... Virei a página para mostrar. Bem, está aqui. Eu estou aqui ao lado dele, está aí também os padres que ainda hoje estão por aí, não é? Está a ver? Olha, aqui. Depois, Pastoral da Mobilidade, que agora chama. Olha, até está aqui uma fotografia com o Presidente da República Portuguesa, que foi à liturgia, foi à missa dos ucranianos. Está aqui uma fotografia com os padres das outras, não só dos ucranianos. Olha, cá está. Cá está ele, está a ver? O ucraniano. E estes são os outros, das outras comunidades. Olha, aqui na celebração do Holodomor, na Praça da Figueira. Cá estou eu convosco. Olha, o bispo que veio cá visitar-nos na Ucrânia. Está a ver? Olha que bonitas fotografias do pessoal. Olha aqui, o grupo coral da Ucrânia. Com o bispo, com os capelães. Está a ver? Estão a ver? Aqui, Ucrânia sempre em forma. Agora, o que realmente depois trato é também da assistência às Forças Armadas. E então, isto, como realmente é a história um pouco da minha vida, pediram-me, sobretudo a gráfica que elaborou o livro, disseram-me: mas Padre Delmar, este livro a contar a história da sua vida, e devido aos locais e aos países onde já esteve, porque já estive em mais de 120 países. Eu julgo que 158, mas vá. De maneira que perguntam-me, disseram-me na tipografia: mas este livro exige muitas fotografias. Querem fotografias? E passados 2 ou 3 dias, eu fui lá à gráfica com um saco deste lado, outro saco deste, tá? Sabe quantas fotografias eu levava? 5.000. Nem que tivemos de andar a escolher aquilo durante uma semana, porque eu não sabia as fotografias que realmente seriam as mais aconselháveis, até pela qualidade, para o livro. Mas com a ajuda deles, depois fomos realmente retirando, mais isto, mais aquilo. Algumas já estavam muito antigas, já não tinham assim grande qualidade gráfica e tal, de maneira que mesmo assim ainda cá estão para 700 e tal. Mas não faltam cá os ucranianos. Hein? Pois bem, e que mais? Que mais é que realmente... Mais nada, Sr. Padre, agradecemos imenso pelo tempo dispensado, pelo todo o trabalho que tem feito com a comunidade ucraniana e que continua a ter também, não diretamente, mas... Não, mas ouça uma coisa... Mas a distância se está sempre e a sentir o seu apoio, e esperemos que ainda nos veremos nas próximas visitas. Sim, vamos nos ver muitas vezes, e vou-lhe dizer, eu tenho saudades dos contactos com a comunidade ucraniana e com as outras comunidades. Eu vou-lhe dizer uma coisa, já pensei, juntamente com o sacerdote que está aqui em Carcavelos, que foi durante muitos anos capelão dos brasileiros, sacerdote que trabalhou com a comunidade brasileira. Conhecem, não conhecem? Sim. Ele é polaco, mas fala muito bem português, porque também estudou no Brasil. Mas ele era capelão dos polacos, dos brasileiros, e que fizemos muitas reuniões em Odivelas, onde iam também sempre muitos da comunidade ucraniana. E até quando foi do meu jubileu com as comunidades estrangeiras, foi em Odivelas, na igreja de Odivelas, onde estão muitos ucranianos. E até os filipinos e tudo. E então, como eram necessárias muitas fotografias, foram as fotografias. Depois, o que é que aconteceu? Aqui uma fotografia, para ficar bem, não fica bem num papel qualquer. Tem de ser um papel
o melhor que há. E este papel é o papel couché, que é o mais caro que há. Mas ao menos ficou um livro maravilhoso. Depois tenho também aqui, olha, agora abri o livro, as minhas ligações com o desporto, nomeadamente com o Benfica. Olha, aqui estou eu, olha, a fazer o funeral do Eusébio. Aqui estou eu, olha, com a Juventus. Fui à Juventus com o Benfica. Mas, enfim, depois também relato aqui a minha experiência na rádio, porque também tive programas na rádio e na televisão, e, inclusivamente para os nossos imigrantes, os emigrantes portugueses que estão lá fora, todos os domingos, durante 20 anos, a emissora nacional, a Radiodifusão Internacional Portuguesa, a chamada RDP Internacional, RDPI, a minha celebração dominical da liturgia era sempre transmitida lá para fora para os nossos emigrantes portugueses, durante 20 anos. Mas está a ver, falo aqui também, nessa experiência, como falo na minha experiência de professor, não é? E como falo também de iniciativas que tive com os homens das motos e não sei o que mais. Olha, portanto, aqui está um livro para verem e certamente gostarem. Até domingo. Então, até domingo, se Deus quiser. A que horas é? À 1h30. À 1h30. 1h30. Olha, eu desejo realmente que a comunidade ucraniana se sinta bem em Portugal. Eu tenho saudades de me encontrar com os ucranianos. Espero que no próximo domingo eu possa dar um grande abraço a todos. Mas o que desejo, já e para sempre, é que eles, ucranianos, se sintam muito bem em Portugal, porque os portugueses gostam muito dos ucranianos. Por isso, felicidades para vocês todos, parabéns pelo nome bonito que vão tendo aqui dentro de nós, toda a gente vos aprecia, e por isso mesmo, eu que trabalhei muito convosco, trabalharei sempre convosco, porque tenho muitos amigos e muitas amizades no meio da comunidade ucraniana, está bem? Dó para baixo, né?